montando a sua carteira de investimentos? Vem cá que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 7 erros de quem começou a montar a sua carteira de investimentos. Então, se você quer saber se está cometendo ou se pode evitar algum desses erros, fica nesse vídeo até o final. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Fugandi, criadora do canal Entendo Logo Invisto. E eu venho aqui toda semana simplificar o assunto finanças e investimentos para você continuar investindo mês a mês e aumentar o seu patrimônio. Por isso, se você não quer perder nenhum vídeo novo que entra toda semana aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal antes de continuar assistindo isso aqui. E agora, pasmem, sabe qual é o primeiro erro que todo mundo comete? Deixar o dinheiro na poupança. Sim, às vezes nem todo mundo tá muito familiarizado com o assunto investimentos ou até tem um receio de entrar realmente com os 2 pés direto e mergulhar fundo no mundo dos investimentos. Então acaba deixando um pedaço do seu patrimônio, um pedaço na poupança. Eu mesma já atendi várias pessoas na consultoria que vieram para mim e falaram bem assim: Mari, eu quero montar minha carteira de investimento, eu quero investir em ações, investir nisso, naquilo que eu não vou usar agora, mas eu quero deixar um pedaço na poupança porque vai que eu preciso usar essa reserva, esse pedacinho. Então, isso aqui eu não vou deixar na carteira de investimentos, vou deixar na poupança e o restante eu vou colocar na carteira. Aí, eu sempre falo para a pessoa assim: beleza, você pode fazer isso, mas por que não pegar esse pedaço que está na poupança e colocar num fundo de investimento conservador ou num tesouro Selic da vida, que tem a mesma função da poupança que vocês pensam aí, que é manter ele seguro, fácil acesso, que você possa pegar quando você quiser. Só que nessas outras opções você ainda rende muito mais, supera a inflação e consegue estar mais protegido do que o seu dinheiro estar na poupança. Porque se engana muito quem acha que deixar o dinheiro na poupança é o lugar mais seguro de todos. Porque quando você deixa o dinheiro lá, ele está na poupança de um banco. Então, é um investimento bancário. Agora, quando você pega esse mesmo dinheiro que você não queria colocar junto na sua carteira de investimentos e coloca num tesouro Selic da vida, por exemplo, você está investindo no governo, que teoricamente é muito mais seguro do que investir em um produto bancário, certo? Por isso, deixar o dinheiro na poupança é um dos erros mais comuns de quem começou a montar a carteira de investimento. Reflita aí bastante sobre esse erro e se você quiser saber mais sobre a poupança especificamente, tem um vídeo aqui nesse canal só sobre isso. Segundo erro muito comum, mas às vezes não é tão explícito assim: deixar o seu ego falar mais alto. Vamos lá, quando você monta uma carteira de investimentos, normalmente você pensa nela para o médio e longo prazo. E o investimento de médio e longo prazo demanda muita paciência, controle de riscos, humildade, prudência, porque o investimento de longo prazo não é glamuroso nem sexy. Como dizia Bruno Perini, que provavelmente não foi ele que disse essa frase, mas eu ouvi ele repetindo muitas vezes, investir deve ser tão interessante quanto ver a grama crescer. O que as pessoas deveriam entender aqui é que o curto prazo não tem uma gratificação imediata, você não tem um retorno, um resultado imediato. Por isso, às vezes, a gente deixa o nosso ego falar mais alto porque você quer sim investir em alguma coisa que te dê um retorno imediato e não quer esperar montar uma carteira de investimentos estratégica que renda ao longo do tempo, e por isso você acaba não mantendo o seu objetivo. Já dizia Howard Marks, investimentos e glamour não deveriam andar de mãos dadas. E sabe qual é o terceiro erro? Não rebalancear a carteira. O rebalanceamento de carteira é o segredo para você manter uma carteira de investimentos boa, rentável ao longo prazo. Mas o que significa rebalanceamento de carteira? É justamente você traçar uma estratégia de carteira onde você coloca uma porcentagem de cada classe de ativo e mantém essa porcentagem ao longo do tempo. Espera aí que eu vou te dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender o porquê você deveria rebalancear a sua carteira de investimentos. Vamos supor aí que você tem 2 ativos na sua carteira de investimentos e você definiu que você quer 50% de um ativo e 50% do outro. Por isso, você tem R$100 no ativo 1 e R$100 no ativo 2. No decorrer de um ano, o ativo 1 valoriza 100%. Então, agora, ao invés de você ter R$100, você tem R$200. No mesmo período, o ativo 2 desvalorizou 50%. Agora, ao invés de você ter 100, você tem R$50 na carteira. Passado-se mais um ano, o ativo 1 que tinha valorizado desvalorizou 50%. Então, agora,
Agora, ao invés de você ter R$ 200, você passou a ter R$ 100. Já o ativo 2 valorizou 100%. E por isso, você passou de R$ 50 para R$ 100. Você consegue perceber que mesmo que durante um ano ou um período de tempo você tenha ganhado dinheiro em um determinado ativo, ao longo do tempo, a sua carteira de investimentos teve um retorno igual a zero, porque você não rebalanceou os ativos. Os mesmos R$ 200 que você tinha lá no início são os mesmos R$ 200 que você tem após 2 anos de investimento. Agora vem aqui que eu vou te dar o mesmo exemplo, rebalanceando a sua carteira. Partindo no mesmo princípio que você tem o ativo 1 e o ativo 2 separados em 50% cada um, tendo R$ 100 em cada ativo. Passado-se o primeiro ano, o ativo 1 valorizou 100%, passando a ter R$ 200. Já o ativo 2 desvalorizou 50% e agora você tem R$ 50. Fazendo o rebalanceamento, então, para manter 50% de um ativo e 50% de outro, eu vendo o meu ativo 1 e mantenho R$ 125 e compro mais o meu ativo 2 para manter também os mesmos R$ 125. No segundo ano, o primeiro ativo desvalorizou 50%, fazendo ele valer R$ 62,50. Agora, o ativo 2 valorizou 100%. E por isso tá valendo R$ 250. Você consegue perceber que nessa situação de rebalanceamento a sua carteira valorizou 56,25% só porque você manteve a estratégia e o rebalanceamento da carteira? Por isso é muito importante você definir uma estratégia específica e mantê-la no longo prazo. Pode parecer que você não vai ter um retorno, mas sim, no longo prazo é isso que vai manter a sua carteira de pé passando por qualquer situação do mercado financeiro. E antes de continuar esse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo se ele tá fazendo algum sentido para você. O quarto erro de quem começou a montar a carteira de investimentos, que eu tenho quase certeza que você cometeu ou ainda comete, é seguir a manada. Gente, sério, se você fizer o que todo mundo tá fazendo, você sempre vai ter os mesmos resultados de todo mundo. Só porque alguém tá falando para você comprar uma determinada ação, não significa que você tem que fazer isso, que ela cabe dentro da sua carteira. Ou se alguém tá falando para vender um determinado ativo e você tem ele na carteira, qual o sentido de você fazer isso só porque alguém te falou? Ou tá todo mundo falando sobre isso? E o pior desse erro, às vezes, nem é seguir o que todos os seus amigos ou pessoas ao seu redor estão falando, mas sim seguir as notícias do mercado. Se você olha todas as notícias do mercado, você vai acabar mudando a sua carteira de investimento o tempo todo e agindo de uma forma precipitada e às vezes sendo muito impactado por isso. Porque as notícias, vamos lá, pessoal, as notícias dos jornalistas, as pessoas que fazem as manchetes, não estão ali para te dar dicas financeiras. Elas querem que vocês comprem os jornais, querem que vocês assistam a TV, assistam os programas de notícias, e isso não vai fazer com que a sua carteira de investimentos seja melhor. Não se precipite, principalmente quando você tem medo de ficar de fora de uma baita oportunidade. Não se deixe cair na síndrome do FOMO, Fear of Missing Out, que num bom português significa o medo de perder algo. É o sentimento de que você vai ficar de fora de alguma coisa, isso te causa uma ansiedade. Normalmente, depois das pessoas lerem algumas notícias, tudo isso começa a acontecer e isso pode com certeza te impactar na hora de montar a sua carteira de investimento. Porque normalmente, quando as notícias disponíveis são ruins, a bolsa cai e seria o momento de investir. E quando as notícias são boas, a bolsa sobe e seria o momento de se manter investidor ou até mesmo realizar alguns lucros. Mas isso é o que pouca gente faz. Até tem um vídeo do Thiago Nigro no canal dele, onde ele fala sobre as notícias e como elas impactam a vida de um investidor. E ele também faz uma correlação muito legal sobre o índice Bovespa e a nossa taxa Selic, porque normalmente eles são inversamente proporcionais. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar um link aqui em cima em algum lugar para você clicar e depois que terminar esse aqui, assistir esse vídeo dele, que é muito interessante mesmo. E lembre-se, já dizia Morgan Housel, uma boa definição de gênio investidor é uma pessoa capaz de tomar uma decisão mediana quando todo mundo está enlouquecendo. E o quinto erro, sabe qual é? Não levar a inflação em consideração. Sério, vamos lá.
Não adianta você querer montar a sua carteira de investimentos e ficar almejando uma rentabilidade de 10, 15, 20% ao ano se você não coloca a inflação nessa conta. Você precisa montar uma carteira de investimentos que seja protegida da inflação, ou seja, você tem uma rentabilidade real. Então, quando você monta essa carteira de investimentos, você tem que considerar sim que a nossa inflação nos últimos 20 anos, por exemplo, foi em média 6% ao ano. Quando você monta essa carteira, você precisa entender que a exposição a ativos de inflação é importante e principalmente contabilizar que o rendimento que você vai ter no ano tem que ser descontado da inflação. Isso tem que ser levado em consideração porque a inflação nada mais é do que a perda do nosso poder de compra. É o que o nosso dinheiro desvalorizou. A mesma coisa que você poderia comprar com esse dinheiro hoje não é a mesma coisa que você pode comprar com esse dinheiro daqui a 1 ano, 5, 10 anos. Por isso, se você tem uma expectativa de uma carteira de investimentos rendendo aí 12% ao ano, você tem que considerar que a sua taxa real vai ser 6% ao ano, por exemplo, levando em consideração uma inflação de 6%. Ficou claro isso? E agora, quase chegando no último erro, o sexto é confundir time e timing. Olha aqui, tentar acertar o mercado, o momento certo de entrar naquela determinada ação para pegar toda a valorização dela, é muito complicado. Ninguém no mercado financeiro, nem nós que trabalhamos, que somos profissionais do mercado financeiro, temos uma bola de cristal. Quem dirá uma pessoa que começou a investir há pouco tempo ou que tem outra atividade principal e não fica imerso nesse mundo 24 horas por dia. Por isso, você tentar acertar o time do mercado normalmente não vai dar certo e você vai acabar se frustrando ou até mesmo perdendo muitas oportunidades. O interessante aqui é que você esteja no time do mercado, que é se manter investidor e manter a sua carteira ao longo do tempo e não em determinados momentos específicos. O Bank of America fez um estudo muito legal, onde ele pegou desde 1930 o acumulado do S&P 500. Olhando para essa tabela aqui, o S&P 500 desde a década de 30 teve um retorno acumulado de 17.715%. Agora, deixou de fora os 10 piores dias do mercado, teve um retorno desde essa época de 3.793.787%. Agora, excluindo os 10 melhores dias de entrada, tiveram desde 1930 um acumulado de 28% de rentabilidade. E a última parte do estudo foi excluindo os 10 piores e os 10 melhores dias de entrada no investimento, resultando até hoje num retorno de 27.213% de retorno. Isso mostra o quanto é difícil acertar o timing do mercado. Porque na tentativa de tentar acertar os 10 melhores dias, você acaba perdendo muitas oportunidades e sendo muito impactado por isso. Ai, Mari, é só não entrar nos 10 piores dias que eu vou ter o maior retorno de todos. Isso é lindo na teoria. Mas conta aqui pra mim, quem consegue fazer isso na prática? Não dá, não faz sentido. É muito tentativa e erro. E justamente esse estudo do Bank of America mostra para vocês que você tentar acertar os 10 melhores dias de entrada e evitar os 10 piores, você acaba perdendo muitas oportunidades do mercado, ao invés de só manter a sua estratégia de investimento ao longo do tempo. Sabe o que é mais interessante desse estudo? Normalmente, os 10 melhores dias para se investir vem depois de uma crise ou de uma queda de mercado, onde está todo mundo com receio e medo de comprar e investir em ativos. Agora você entende como o nosso comportamento e o nosso psicológico influencia na hora de investir? Por isso, o tempo no mercado é muito mais importante do que tentar acertar o tempo do mercado. E o último erro de quem começa a montar a carteira de investimentos é ignorar todas as taxas e impostos. Uma taxa muito importante que às vezes é ignorada com sucesso é o tal do Come Cotas. O Come Cotas é uma antecipação do imposto de renda cobrado em alguns tipos de fundos de investimento. Ele normalmente reduz o seu patrimônio e o seu recurso que está sendo rentabilizado porque o governo resolve antecipar o seu imposto. Você não paga imposto 2 vezes, só que investindo em alguns tipos de ativo, você acaba estando exposto ao Come Cotas, que é cobrado em maio e novembro de todo ano, e não percebe que o seu patrimônio, ao invés de rentabilizar em cima de um volume X,
ele começa a rentabilizar em cima de um volume um pouco menor, já que ele é retirado um pedaço 2 vezes no ano. Não significa que você não pode investir em nenhum fundo de investimento que tenha come cotas, mas é importante você se atentar a isso quando você está começando a montar a sua carteira de investimentos. Outras taxas também que não são levadas em consideração são as taxas de corretagem, por exemplo. Então você acaba comprando e vendendo ações muitas vezes durante semanas, meses ou até dias e não contabiliza que mesmo com o lucro que você teve, você pagou tanto a taxa de corretagem como várias taxas de emolumentos que tem nas corretoras ou até mesmo na B3. Atente a isso na hora de movimentar a sua carteira de investimento e não ficar trocando de ativos com muita frequência. E claro, imposto de renda também é uma taxa em que você precisa se atentar. Se você realiza algum lucro de qualquer determinado ativo ou quer ficar trocando um investimento por outro, você tem que entender que se você teve lucro ou se esse ativo valorizou, possivelmente você vai pagar uma porcentagem de imposto de renda sobre isso. Por mais que você esteja começando ou até tenha um valor considerável na sua carteira total de investimentos, você tem que se atentar a essas pequenas taxinhas que às vezes vão comendo o seu patrimônio sem você perceber. Eu espero que depois desse vídeo você não cometa mais nenhum desses erros aqui e continue construindo a sua carteira de investimentos de uma forma inteligente para conseguir mantê-la num período de tempo muito longo. E se tiver algum erro que você já cometeu, mas hoje você passa ileso, me comenta aqui embaixo que eu quero saber. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou dele e ele te ajudou de alguma forma. E claro, se inscrever aqui no canal, que me ajuda a entregar mais vídeos como esse para pessoas aqui dentro do YouTube e eu conseguir ajudar vocês a aumentar esse patrimônio e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem.